Fala, friends! Faz um tempo já que a gente não tem postado vídeos e eu acho importante a gente chegar num tema aqui que é totalmente fora da realidade da cristandade. Isso aqui não se aborda na escola bíblica dominical e também na catequese. Bom, eu quero falar dos animais, tá? Qual é o design de Deus para os animais? Eu vou tentar ser muito breve e objetivo, então parece que eu vou estar meio que sintetizando todo o pensamento aqui, que isso aqui é longo, é um estudo exaustivo. Primeiro eu quero citar aqui algumas pessoas que eu tenho um respeito enorme quanto a esse assunto, que é o autor dessa obra aqui, Animais, né, Seu Passado e Futuro, de George Hawkins Pember, que é o mesmo autor dessa obra magna, extraordinária aqui. Vou tentar virar aqui. Quem leu As Eras Mais Primitivas da Terra sabe do que eu estou falando, de um homem de peso enorme. Pember é um irmão extraordinário, de uma erudição e de uma piedade tremenda, que serviu a igreja no século XIX. Tá? Esse livro aqui dos animais, Seu Passado e Futuro, me parece, né, que foi impresso em 1883. Falar de Pember é complicado, né? Porque as coisas mais estonteantes, né, que eu principalmente pude presenciar nos últimos tempos, veio dessa figura, desse vulto importante da vida discipular. E era realmente um discípulo, tá? Eu cito eles aqui porque muitas pessoas conhecem essa primeira obra aqui. Ela, inclusive, está esgotado, né, pela editora dos clássicos. Você não vai conseguir comprar, a menos que você compre ele em sebo, usado, ainda em estoques remanescentes, para preços exorbitantes. O meu desejo é que a editora volte a reimprimir e fazer uma nova publicação. Esse aqui, só para não ficar, né, sem explicações, é da editora Escriba do Reino. Escriba do Reino, dá pra ver aqui embaixo. É uma editora que tem se empenhado bastante em trazer obras desses irmãos clássicos, tá? Como Gouvet, Pember, Lang, né? Irmãos assim que trouxeram grande contribuição. Os irmãos do século XIX, né? Se a gente for falar do século XIX, a gente vai falar de só coisa tremenda, coisa grande. E Pember, ele separa aqui um tempo para falar do que ele entende, né, ser o design de Deus para a criação. E aqui ele coloca os animais. E uma das coisas assim que me chamou atenção nesse livro, né, porque eu já vinha tendo um entendimento para os animais que fugia um pouco que estava fora da curva do protestantismo, fora da curva da cristandade, né, da forma como né, se vê o animal de um modo geral. E eu já não estava conseguindo encaixar isso. Eu estava muito mais para as fantasias do reino de Nárnia, para aquilo que a gente vê hoje. E é muito simples, né? É muito simples. A gente vê a preocupação de Deus com os animais lá em Nínive, quando eles participam, né, do quebrantamento, da humilhação, do jejum. A gente vê também a preocupação de Deus com os animais na aliança noética, né? Não, ele faz aliança com os homens, mas também com os animais. A gente vê a preocupação de Deus com os animais quando Jesus Cristo, o Messias, diz que nenhum pardal cai do céu sem o consentimento do Pai. Só que essa palavra sem consentimento não existe no original. A tradução literal seria que nenhum pardal cai sem o Pai. Ou seja, o Pai cai junto com o pardal. O Pai faz o sepultamento desse animal. Eu comecei a ver coisas na Bíblia que me chamavam a atenção para isso e eu comecei a ficar maravilhado. Até que eu, entendendo
né, procurando entender mais esses mistérios, eu me deparei com a serpente se comunicando com a Eva. Que mulher que hoje, ao ver uma serpente falante, um dragão, né, falante, que é o que a serpente antiga mais parecia com um dragão, né? O próprio Apocalipse diz isso, né? A antiga serpente, o dragão. Provavelmente essa serpente, antes da queda, ela devia ser um animal vultuoso, enorme, grande, de um esplendor tremendo, né? E vem e conversa com uma criatura que, por hábito, isso não aconteceria, né? Não era comum. Não tem como. Nenhum ser humano ficaria, agiria de forma normal ao se deparar com uma situação dessa, né? Você mesmo, qualquer animal que falasse com você, no mínimo você ficaria espantado. Isso aí já foi um choque, né? Porque Eva não se espantou. Quando eu vi Pember trazer aqui uma passagem que é usada justamente de forma contrária para dar o entendimento contrário dessa questão dos animais, eu fiquei chocado. Tá? Eu vou até ler aqui, eu vou ler nessa versão King James de 1611. Eu vou ler aqui para vocês a passagem que fala desse tema que eu vi Pember tratando aqui no livro com maestria. Tá? Jó 39:17 diz assim, ó: porque Deus privou de sua sabedoria, nem lhe transmitiu o seu entendimento. Aqui está se referindo aqui no contexto ao avestruz, quando ele vai falar desse animal para Jó, das habilidades desse animal, do que esse animal é capaz de fazer. No final ele fala que esse animal é desprovido de sabedoria. Só que é muito interessante que essa palavra aqui, privou de sabedoria, que eu acabei de ler, e como está em todas as versões brasileiras que eu consultei, infelizmente está assim, está tratando o assunto de forma exponencialmente errada. Originalmente, a palavra aqui, que foi traduzida para privar de sabedoria, ela tem uma conotação de esquecimento, amnésia, perda de memória, não de privação. Na minha tela, que eu estou abrindo aqui para vocês, a palavra que é rechá, né? E como vocês podem ver aqui, diz aqui na versão standard, diz assim, ó: Deus has made her forget wisdom. Has made her forget. O que isso quer dizer? Deus fez esquecer a sabedoria. Deus privou de sabedoria. E aqui, interlinear de fato, né? Because her forget, né? God's wisdom. Porque Deus esqueceu, trouxe essa perda de memória da sabedoria. De quem? Do animal. Que interessante, né? Então quer dizer, se Deus fez o animal esquecer a sabedoria, você tem que inferir que o animal tinha sabedoria. O fato do animal esquecer a sabedoria não o torna tolo, desprovido de conhecimento ou incapaz, como a gente costuma chamar racional. Né? Fazer esquecer a sabedoria, como é a literalidade do termo, dá a entender que o animal tinha algo e Deus, por algum motivo, fez ele esquecer, não privar ou tirar, mas esquecer. Se ele esquecer é porque ele tinha. Existe muita coisa que a gente não sabe sobre a criação. Outra coisa também muito interessante, e é dito sobre a mula que fala com Balaão, né? A palavra usada ali é que foi desatada a língua da mula, desbloqueada a língua da mula. Quando nos dá a entender que por algum motivo há um bloqueio na fala. E quem desbloqueou foi o anjo. O anjo não dominou aquele animal. O anjo não incorporou aquele animal e falou pela boca do animal. Não. A Bíblia fala que o anjo desatou ou abriu a boca do animal.
Note que Zacarias, o sacerdote, que no turno dele, quando ele foi queimar incenso, ele foi fazer o turno dele, o anjo aparece para ele e diz que ele teria filho, e ali houve ali uma dúvida, ele não creu totalmente, o anjo bloqueou a fala dele, fechou a boca dele, disse que ele só voltaria a falar no nascimento de João Batista. E quando João Batista nasce, ele vai dar um nome, e quando ele dá um nome, a Bíblia fala que a língua dele é desatada, e ele passa a falar. Que interessante, é o mesmo bloqueio e o mesmo uma ação que bloqueou a língua daquele animal e que por algum motivo foi desatada e aquele animal passou a falar. Pense nisso. Se a mula tem a boca bloqueada, como Zacarias, o pai de João Batista, também teve, e as intervenções para isso vieram de anjos, tanto para bloquear, para desbloquear, nos dá a entender é que esses animais estão sob um cativeiro, sob uma prisão, aguardando a redenção deles, e até que isso aconteça, essas privações, como perder a sabedoria por falta de memória, né? Deus fazer esquecer, por ser incapazes de falar por uma trava que está na boca e outras questões mais. Isso só nos leva a crer que os animais antes da queda, de uma outra postura, um outro viver, um outro caminhar, uma outra forma de agir. Tá? Isso, boa parte do que eu falei é pessoal meu, mas outra parte, né, eu consegui tirar daqui. Tá? Vindo do Sr. Pember é algo maravilhoso. Tá bom? E algumas Bíblias, só para encerrar aqui, traduzem corretamente, de forma literal, a passagem aqui que a gente leu. Tá? No inglês, olha lá, por exemplo, a tradução da Bíblia ampliada. Pois Deus fez esquecer a sabedoria e não deu a ela parcela na compreensão. Ainda falando do avestruz, do animal em si, tá? Porque Deus fez esquecer a sabedoria e não lhe deu nenhuma participação no entendimento. Isso aqui é a versão Leb. Pois Deus a fez esquecer a fez esquecer a sabedoria. Ela não teve sua cota de inteligência. Versão Bíblia da Bíblia grátis. São versões americanas, tá? Inglesas e americanas. Porque Deus fez esquecer a sabedoria e não deu a ela nenhuma participação no entendimento. Essa aqui é a versão Standard 2016, versão padrão inglesa, tá? E a versão assim que me chamou a atenção foi do grande erudito Young, né, que precursor aí de concordâncias bíblicas, de chaves bíblicas, um grande estudioso. Teve aqui a versão dele, a tradução dele, que diz assim: porque Deus fez esquecer a sabedoria e não lhe deu parte no entendimento. Essa versão aqui de 1898. Uma versão aqui muito robusta, de calibre. Então é isso que eu queria falar sobre os bichinhos, sobre os nossos companheiros de quatro patas, sobre esses animais. Como diz lá, o Sr. Gouveia fez um estudo muito profundo sobre isso, está lá no site escribadoreino.com um artigo falando a criação será salva, onde ele fala de Romanos 8, que a criação aguarda ansiosamente, gemendo a manifestação dos filhos de Deus para que ela seja liberta desse cativeiro, que é a maldição da queda, que tem limitado esses bichos maravilhosos que estarão com os homens no plano eterno de Deus. Esse é o design de Deus para a criação. Não esqueça que os querubins tinham 4 faces. 3 dessas faces eram de animais, com a 4ª face humana, nos dando uma clara evidência de que a criação é isso, de que a criação vai estar em conjunto com essas categorias. Eu encerro aqui, meditando e, quem sabe, falando mais a respeito. Tá bom? O Senhor esteja com vocês. Adeus.